Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nesta manhã eu quero ler com você o texto de Ezequiel, capítulo 14, versos 12 a 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. E ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, eu quero falar com você hoje sobre o Deus que não faz acepção de pessoas. O Deus que não exclui uma pessoa de outra, o Deus que não segrega, o Deus que não faz diferença entre A ou B, mas sim o Deus que é justo e trata-nos segundo a nossa justiça e trata individualmente com cada um. No texto que nós lemos parece ser um texto desafiador no sentido de mostrar alguma coisa ruim, mas na realidade ele traz algo muito bom e traz para nós também um sentido de como nós devemos nos portar diante do Senhor. O Senhor fala para Ezequiel que se alguma cidade pecar, se algum local estiver em pecado e existir três homens justos, ele cita três homens dos mais justos que já houve na Escritura Sagrada, além de Jesus Cristo, claro, a gente não conta, mas ele cita Daniel, ele cita Jó e cita Noé. A palavra de Deus diz que Noé, ele vivia num tempo de tanta impiedade que Deus resolve eliminar a humanidade por conta do dilúvio. A palavra de Deus diz que Jó, ele foi um homem muito piedoso e muito justo, a ponto do Senhor dizer para Satanás: você está vendo meu servo Jó? Ele é um homem justo, íntegro, reto, não existe ninguém como ele. A Bíblia fala de Daniel, um homem que não se corrompeu. Ele foi um funcionário público na corte da Babilônia, uma corte altamente corrupta, e ele não se corrompeu e não vendeu a sua fé. E o Senhor vem dizendo que esses três homens, se eles estivessem no meio de uma cidade totalmente iníqua, somente eles três se salvariam pela sua justiça. O que isso traz para nós? O que isso fala conosco? O que isso nos comunica, querido irmão, querida irmã? Isso nos comunica que nós não podemos depender da justiça do outro. Não existe ninguém que tenha feito quantidades de boas ações suficientes capazes de nos levar diante de Deus, de nos aproximar diante de Deus. Não existem mediadores na humanidade para nos achegar a Deus. Não existem pessoas que façam com que nós nos acheguemos a Deus. Esse texto vem dizendo que cada um é julgado segundo a sua própria justiça e, segundo essa própria justiça, será absolvido ou condenado. A questão toda é: será que nós somos justos diante de Deus? Será que nós temos justiça suficiente para sermos aceitos diante de Deus? Pare e pense. Esse Deus que é perfeito, ele requer perfeição de nós e ele trabalha conosco em cima de perfeição. Por isso, ele nos chama também à perfeição. Portanto, eu e você não somos justos diante de Deus. Somente uma pessoa foi justa diante do Senhor. E essa pessoa é Cristo Jesus, o próprio Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E, confiados no sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos nos achegar a Deus. Por isso, Cristo Jesus foi o único homem perfeito a atingir um padrão de justiça aceitável diante de Deus, a fim de que aqueles que estivessem pendurados, pautados, confiados, alicerçados na justiça de Cristo seriam aceitos por esse Deus. Portanto, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser é capaz de me aproximar do Deus Santo. Somente por Cristo Jesus eu posso me achegar a Deus. Por isso, não existe nenhum outro mediador entre o Deus e os homens, senão Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto de Ezequiel, que parece ser um texto ruim,
na realidade me revela algo bom, me revela algo satisfatório, me revela algo de extrema felicidade. Por que felicidade? Apesar de Deus estar falando que vai eliminar aqueles transgressores, Ele está me dando um fio de esperança. E esse fio de esperança é que em Cristo Jesus eu posso ser tratado por Deus, não segundo a minha justiça, mas segundo a justiça de Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, eu quero te perguntar nessa manhã, como você deseja ser tratado por Deus? Segundo os seus atos de justiça? Segundo as suas próprias atitudes? Ou de acordo com a justiça de Cristo Jesus? Por isso, se você deseja ser tratado de acordo com a justiça de Cristo Jesus, o meu convite para você é: renda-se a Ele nessa manhã, curve-se a Ele nessa manhã, busque estar diante de Cristo Jesus nessa manhã e, prostrado diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em arrependimento, em contrição, aí sim se aproxime de Deus, porque esse Deus está esperando por você. Faça isso nessa manhã e que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, pedimos a Ti que o Senhor possa nos firmar cada vez mais no Senhor, em Cristo Jesus. E que, a partir de Cristo, nós possamos nos achegar a Ti e estarmos juntos de Ti. Nós assim te oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.